Fala pessoal, meu nome é Alex, para quem não conhece, eu sou o criador do canal Investidor Pobre. E vamos lá, né? Mais um vídeo de análise para vocês, tá? Como analisar um fundo imobiliário, ou também conhecido como FIIs, tá? A gente vai analisar hoje o HSML11. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom? Isso é só um critério que eu utilizo para ver se eu compro ou não compro um FII, tá? Então, a gente vê aqui as informações, quanto que ele está valendo hoje em dia, 82,87. O yield dos últimos 12 meses, tá? Que é 9,79, muito bom. E aqui, o que interessa para a gente. PVP. Preço sobre o valor patrimonial. Indica quando o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menor que seu valor real. Explicação para vocês entenderem. Eu quero te vender R$1. Eu sei que te dou R$1 e quero te vender por 86 centavos. O que isso quer dizer? Que você está comprando meu R$1 por 86 centavos. Quer dizer que você está ganhando 14 centavos em cima do meu R$1. Tá? Então, isso é um critério que ele passa. Tem que estar sempre abaixo de 1 ou no máximo no 1. Tá? Para que eu possa comprar. Liquidez diária. Tá? Média liquidez diária dos últimos 30 dias. Eu considero acima até 1 milhão acima. Por quê? Quer dizer o quê? Que tem muitas negociações feitas em compra, venda. Então, se eu alocar 100 mil reais aqui, que infelizmente eu não estou nesse nível ainda, quem sabe um dia eu chego lá, né? Vai ser muito difícil. Mas vamos supor que eu chego lá, eu aloco 100 mil reais e eu dei uma valorização ali, ou deu algum problema, deu uma queda, eu acho que o fundo vai ruir. Eu consigo lá e vender com ela com tranquilidade, tá? Então tem que ser acima de 1 milhão para ficar mais tranquilo, tá? Aqui eu até pulei a base que tem que olhar sempre, que é o segmento, que é o quê? Segmento, a gente olha que é shopping e varejo, tipo tijolo, tá? Aqui a gente sabemos que ele é um fundo de shopping tipo tijolo. Então ele já passou na parte do PVP, liquidez diária, já sabemos seu segmento. O que a gente tem que olhar? Nós temos que olhar isso aqui, ó, vacância, ó, vacância. Alex, o que é vacância? Vacância quer dizer a quantidade de espaço que ele está vago para ser alugado. Então, de todos os imóveis que eles têm, está 4,70. Então, eu acho uma vacância muito baixa, nada que se preocupar. Então, para mim, sensacional. O que eu analiso mais? Então, lembrando que ele passou no segmento VP, liquidez diária, tá? Já passou nos dois. A gente olha o que agora? Vamos descer aqui que ele já mostra aqui pra gente, ó, o quanto que ele pagou nos últimos 12 meses. A gente já sabe que é 9,39, mas aqui está o diferencial. Os últimos 5 anos ele pagou 6,71. Então, assim, ele pagou a média que a gente aceita, que é no mínimo 6%. Tá? Então, o mínimo 6%, então fechou. Então, tranquilo, mas tem mais uma coisa para analisar nesse aqui, que é o quê? Analisar se ele vem pagando certinho. Ó. Aqui em 2020, quando teve aquele lockdown, tudo, ele, mesmo que os shoppings fecharam, eles conseguiram continuar pagando. Então, para mim, isso aqui é uma coisa essencial. Nós vimos que na crise eles conseguiram pagar, ó, muito bem, não pararam. Só que tem um pequeno probleminha. Para quem já tem uma carteira muito diversificada, isso não vai ter problema nenhum. Mas aquela pessoa que começou agora, começa com pouco, tem que seguir os critérios que vocês colocaram à risca, tá? Por que eu estou falando isso? O meu critério é o quê? PVP, liquidez diária, o dividendo, se ele vem pagando certinho, qual que foi a média dos últimos 5 anos. Eu já tenho tudo aqui. Só que, infelizmente, a média dele não tem como comparar, porque o IPO dele, o que é IPO? Quando ele foi lançado na bolsa, foi em 2019. Então, ele não tem 5 anos. Ele tem 4 anos. Se a gente vê aqui, ó, que foi no mês 8. Então, assim, ele não tem, ele vai fazer 5 anos, tá? Daqui do mês 4, mais uns 4 meses ele faz. Então, para mim, como eu conheço, eu já venho estudando isso aí faz muito tempo, esse fundo imobiliário, ele para mim
sem problema nenhum, eu compraria sem risco algum, tá? Alex, não. Eu sei que eu falei para vocês nos vídeos que todas as minhas análises seriam iguais. Eu estaria mostrando os critérios que eu utilizo e não faria como outros canais aí que mostram o critério, daqui a pouco analisa o mesmo segmento, pegam dois fundos imobiliários do mesmo segmento, analisa uma coisa em um e no outro não analisa. Por quê? Eles não fazem isso porque às vezes não está batendo a análise. A sequência deles ali, ele não está batendo alguma coisa que não está no relatório deles ali, esse daqui está muito baixo ou está muito cima, e acaba não indo. E aqui, como a gente viu que o último que eu fiz para vocês de papéis eram 3 segmentos que a gente seguia. Aqui a gente já viu PVP, crediária, vacância, foram 3. O dividendo, aqui ele falaria porque não tem 5 anos. Eu considero um FII no mínimo 5 anos. Se estiver abaixo disso é meio arriscado, porque a gente não tem muito histórico. Mas aqui já tá pensando, então, tipo assim, ele não ia bater, mas eu compraria da mesma forma, tá? Então, chegamos aqui ao nosso quarto critério, e que tem mais um ainda, tá, pessoal? É o quê? Vamos aqui para baixo. Diversificação de estado e de imóveis. Pô, como assim, Alex? Eu considero que, como a gente teve lockdown aí, a gente sabe aí dos problemas que nós tivemos aí no mundo todo, e com esse lockdown, muita coisa fechou shopping, foi uma coisa que sofreu muito, tá? Então, automaticamente, teve muito shopping que não andou pagando. Naquela época não tinha como pagar. Aqui já vimos que ele pagou. E o meu critério é qual? Meu quinto critério. Lembrando que isso é só para fundo de tijolo, tá? Papéis é um jeito diferente que a gente olha. Papel híbrido a gente olha diferente. Ele tem que estar no mínimo em 3 estados. Porque desculpa a palavra, mas se lascar com um estado e um estado dar algum problema, dar um lockdown, a gente tem outros 2 estados que podem dar uma segurada e a gente não fica gerado em dividendos. Então, como a gente pode ver aqui, ó, nós temos 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais, 1 em Bahia, Acre, Alagoas, Rio de Janeiro. Então, só aqui são 6 estados, ele já passou com um mérito. Então, seria 6 estados. E qual seria? No mínimo 5 imóveis. E aqui, ele, como nós já vimos, tem 2 em um em outro, automaticamente somando 7 shoppings. Então, Alex, por isso achou tão pouco 4%? É, pessoal, porque em 7 shoppings, estamos falando de 4% redondo com 5 se quiser. Eu acho uma vacância muito baixa. Então, para mim, ele passou em 4 dos meus critérios. O quinto, por mim, como eu falei, já está quase fechando. Eu venho acompanhando esse fundo há muito tempo, tá? E ele me impressionou muito, ainda mais pagando sem falhar nem sequer uma vez, tá? Isso é cara, shoppings fantásticos. Se você precisar do IRI deles e olhar o shopping que eles têm, é coisa fina. Então, basicamente, o que a gente tem no resumo dessa nossa análise, lembrando que isso não é recomendação, mas eu compraria o HSML11, eu compraria, por mais que ele não passou um dos meus critérios, mas ele já está quase batendo, que são 5 anos, e ele não parou de pagar naquela época da pandemia. Então, galera, só falo uma coisa, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas eu passando um pouco do meu conhecimento, do que eu aprendi para vocês tenham um caminho. Não precisa seguir só eu, pessoal. Tem muita gente aí com um canal muito melhor que o meu, tá? Mas, cara, se gostou, dá aquele like, comenta aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal, tranquilo? Então, pessoal, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.